Aquela tarde estava quente demais para ser comum. O sol queimava a rua estreita do bairro simples. E o vento parecia soprar apenas poeira, como se carregasse consigo todos os problemas que aquela pequena família já havia enfrentado e que ainda enfrentaria antes do dia terminar. Era como se o mundo inteiro conspirasse para que nada desse certo para eles. E de fato, não daria. Pelo menos não, até que alguém inesperado cruzasse aquele caminho. Dona Esther estava parada diante da porta de madeira, já meio podre pelo tempo e pela umidade. Seus olhos, cansados e marejados, tentavam esconder o que ela mais temia que seus filhos percebessem: o desespero. Ela segurava entre os dedos a última conta que havia chegado, amarelada, dobrada 1000 vezes, como se dobrar fosse diminuir o valor. Mas não diminuía. Nunca diminuía. A cada mês, parecia crescer junto com a angústia. Mateus, o mais velho, de 14 anos, chegava do seu bico, carregando uma sacola leve demais para quem havia trabalhado o dia inteiro. Ele olhava para a mãe, tentando sorrir, mas já não tinha forças para manter aquela máscara. Já tinha entendido há muito tempo que a mãe chorava escondido e que aquele sorriso trêmulo que ela fazia não enganava ninguém. E Ana, a menorzinha, de 7 anos, brincava no chão com uma boneca sem um braço, imaginando que ela ainda era perfeita. Criança tem essa capacidade de criar beleza dentro do caos, pelo menos até que a realidade apareça e destrua a fantasia, exatamente como estava prestes a acontecer. Foi então que se ouviu o primeiro grito. Vocês têm 5 minutos. A voz estrondou do lado de fora da casa, fazendo Dona Esther gelar dos pés à cabeça. Ela fechou os olhos por um segundo, como se quisesse retardar o inevitável. Mas não adiantava fingir. Eles sabiam o que aquilo significava. O barulho pesado de passos ecoou pelo corredor estreito. A porta bateu com força. A figura de Otávio, o dono do terreno, apareceu. Um homem grande, barriga estufada para frente, braços cruzados e expressão amarga. Era conhecido no bairro por expulsar famílias que não conseguiam pagar. Para ele, gente pobre, era apenas um incômodo. Eu já esperei demais, disse ele, a voz carregada de desprezo. 3 meses de atraso. 3. E agora acabou. Saiam. A partir de hoje, essa casa não pertence mais a vocês. A voz dele era como um martelo quebrando algo dentro da família. Ana, assustada, correu para trás da mãe. Mateus fechou os punhos com força, mas sabia que não podia fazer nada. E Dona Esther apenas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Por favor, só mais uma semana. Uma só, ela pediu, com a voz falhando. Eu consegui um trabalho novo. Só preciso... Otávio levantou a mão, cortando sua fala como uma faca. Não me interessa. Vocês são um problema. E eu não quero problemas no meu terreno. Saiam agora. Ele virou as costas e acenou para 2 homens que o acompanhavam. Eles começaram a tirar as coisas da casa, sem cuidado nenhum. Menos como se fossem lixo. Jogavam caixas, roupas, panelas, memórias inteiras para fora. A boneca de Ana caiu na lama. Ela correu para pegar, mas um dos homens pisou sem ver. Ou talvez tivesse visto. A menina congelou, olhando a boneca esmagada. Foi quando começou a chorar. Um choro pequeno, mas tão carregado de dor que parecia gritar mais alto que qualquer voz adulta. Mateus correu para ajudar a irmã. A visão de tudo sendo destruído enchia ele de algo que misturava ódio, impotência e vergonha. Como podiam humilhar a família deles daquela maneira? Como podiam tratar como nada o pouco que eles tinham? Dona Esther implorava, chorando, perdida entre as próprias palavras. Por favor, não façam isso. Mas ninguém ali se importava. As pessoas do bairro começaram a olhar. Algumas com pena, outras apenas curiosas. Ninguém ajudava. Era sempre assim. Quando a tragédia não é sua, ela vira espetáculo. Foi então que um carro preto, brilhante e silencioso, virou a esquina. Não era um carro comum. Quem olhava percebia imediatamente que era caro. Muito caro. Parecia deslocado,
daquele cenário de miséria e poeira. O veículo desacelerou ao ver a confusão. Mas ninguém deu atenção. Estavam ocupados demais arrancando a casa do coração daquela família. O carro parou. A porta abriu. E um homem saiu. Os homens que estavam tirando os móveis olharam de relance e gelaram. Não esperavam ver alguém assim naquele lugar. Era ele, Renato Vasconcelos, um dos empresários mais influentes da região. Um milionário conhecido não apenas pela fortuna, mas também pelo jeito silencioso, quase misterioso de agir. Ninguém entendia muito bem porque ele nunca sorria menos. Mas quem olhava bem, percebia que seus olhos carregavam a marca de quem já tinha visto muita dor antes de chegar onde estava. Renato olhou para a cena, não como quem passa e observa, mas como quem vê uma ferida aberta. A pequena Ana, segurando a boneca esmagada, chorava no meio da rua. Mateus tentava consolá-la, mesmo com lágrimas correndo de seus próprios olhos. E Dona Esther, ajoelhada, implorava para que parassem. A expressão de Renato mudou. Algo acendeu dentro dele. Algo que nem ele sabia que ainda existia. Ele deu alguns passos para frente, firmes e decididos, até que sua voz ecoou, baixa, controlada, mas tão forte que fez até Otávio congelar. Que está acontecendo aqui? A rua inteira emudeceu. E naquele instante, a vida daquela família estava prestes a mudar para sempre. O silêncio que tomou a rua parecia até pesado. Otávio, que momentos antes gritava e mandava vir você, devagar ao ver Renato surgindo ali. Sua arrogância vacilou por um instante, mas ele tentou manter a postura. Renato não olhava para ele, e sim para a cena. Ana chorando com a boneca esmagada, Mateus tentando protegê-la, e Dona Esther ajoelhada, implorando para não perder o pouco que tinham. Era impossível passar por aquilo sem sentir algo. Renato caminhou devagar, os passos firmes, o olhar sério. Sua presença acalmava e ao mesmo tempo assustava. Perguntei: "O que está acontecendo aqui?" repetiu, agora com um tom mais firme. Otávio cruzou os braços, tentando parecer no controle. "Apenas removendo invasores do meu terreno. Gente que não paga. É meu direito." Renato levantou uma sobrancelha. "Invasores? Há quanto tempo vivem aqui?" "Isso não importa", retrucou Otávio, impaciente. 3 meses de atraso. Eu já tive paciência demais." Renato desviou o olhar para os objetos jogados no chão. Entre eles, um porta-retrato quebrado. Ele se abaixou, pegou a foto com cuidado e limpou um caco de vidro. Observou a imagem da família, como se aquilo dissesse muito mais do que qualquer explicação. Levantou-se devagar. "E essa remoção precisa ser feita dessa forma." Otávio bufou. "Se eu deixar, vira bagunça. Eles não têm mais como pagar. Isso aqui é um negócio, não caridade." As palavras atingiram Esther como golpes. Ela baixou a cabeça, chorando em silêncio. Mateus engoliu seco, tentando não desmoronar. "Quanto é a dívida?" perguntou Renato. Otávio piscou, confuso. "O quê?" "A dívida. O valor", repetiu Renato, seco. 3.800, respondeu Otávio, inflando o peito, como se o valor justificasse a humilhação. "Eu vou pagar", disse Renato. A frase trouxe um choque imediato. Esther arregalou os olhos. "Não, senhor. Por favor. Não precisa. Nós vamos conseguir." "Dona Esther", interrompeu ele com serenidade, "eu não estou pedindo permissão. Estou ajudando. O que deveria ter sido feito já faz tempo." Otávio se irritou. "Isso não é problema seu." "Agora é", respondeu Renato. "Quero recibo, contrato atualizado, e essa família não vai sair daqui. Nem hoje, nem amanhã." Os vizinhos murmuraram. Algo impossível estava acontecendo. "E mais", disse Renato, "seus funcionários vão recolher tudo que jogaram no chão, com cuidado." Agora, os homens olharam para Otávio.
Mas a firmeza de Renato não deixava dúvidas. Eles começaram a recolher tudo com mais cuidado. Nesse momento, Ana, ainda soluçando, puxou a barra da calça do milionário. Ele olhou para baixo. Ela estendeu a boneca quebrada. O moço pode consertar ela também? Renato ajoelhou, pegou a boneca e respondeu, com voz baixa e firme: posso e vou. Os olhos da menina brilharam. Esther chorava sem conseguir falar. Mateus finalmente deixou as lágrimas caírem. Algo naquela família tocava Renato profundamente. Embora ele escondesse bem. Ele colocou uma mão no ombro de Esther. A partir de hoje, vocês não vão mais sofrer sozinhos. Foi nesse instante que ao longe, no final da rua, uma figura parada observava tudo quieto, imóvel, e ninguém percebeu. Mas aquela presença marcaria o início de algo maior. E muito mais perigoso. Enquanto os homens recolhiam o que haviam jogado no chão, o clima na rua começava a mudar. Os olhares curiosos se tornavam admirados. Sussurros surgiam entre os vizinhos. Alguns diziam que Renato era um homem frio, outros que era inacessível. Mas naquele momento, diante daquela família, ele parecia alguém totalmente diferente. Porém, havia algo que ninguém percebeu. A figura parada ao fundo da rua continuava ali, imóvel, como se estivesse analisando cada gesto. Um homem magro, alto, usando jaqueta escura e boné baixo. Seu rosto quase não era visível, mas seus olhos estavam atentos, fixos no milionário. Mateus foi o primeiro a notar algo estranho. Enquanto ajudava a mãe a recolher algumas roupas, lançou um olhar rápido para o fim da rua. Sentiu um arrepio, mas não comentou nada. Achou que talvez fosse apenas alguém curioso demais. Renato terminou de falar com Otávio e, após exigir o recibo, guardou os papéis no bolso do paletó. Depois se voltou para Esther. Vou providenciar que consertem o telhado e troquem a porta. Menos, disse ele, analisando a fachada da casa. Não posso permitir que vocês continuem vivendo assim. Senhor, isso já é mais do que suficiente, respondeu Esther, tímida, ainda em choque. O que o senhor já fez? Não precisa me agradecer, interrompeu ele. Só aceite. Esther baixou a cabeça, tentando segurar as lágrimas pela milésima vez naquele dia. Ana segurava firme a mão do milionário, como se tivesse encontrado um porto seguro depois de tanto medo. Mateus observava tudo em silêncio, tentando entender por que um homem tão importante estaria se metendo na vida deles. Por que você está ajudando a gente? Perguntou Mateus de repente, sem conseguir evitar. Renato olhou para o garoto com uma atenção inesperada. Porque eu já estive onde vocês estão, disse ele, sem desviar o olhar. A frase atingiu Mateus de imediato. Ele abriu a boca para perguntar mais, mas Renato desviou o olhar. Era claro que havia coisas que ele preferia não lembrar, ou não revelar. Antes que o clima ficasse ainda mais emocional, um carro preto menor parou ao lado. Um motorista desceu rapidamente. Senhor Renato, sua reunião começa em 20 minutos. Menos, avisa o homem, olhando o relógio. Eles podem esperar, respondeu Renato, sem hesitar. O motorista assentiu, acostumado a ordens secas. Mas, antes de entrar novamente no carro, observou a casa e pareceu reconhecer algo ou alguém, francindo a testa. Um detalhe que passou despercebido por todos. Enquanto isso, a figura misteriosa no final da rua deu alguns passos silenciosos, aproximando-se apenas o suficiente para ouvir melhor. Sua mão esquerda tremia levemente dentro do bolso, como se segurasse algo. Ana puxou a calça de Renato novamente. O moço vai voltar. Vou! Disse ele sem pensar duas vezes. Prometo? Esther tentou sorrir pelo menos um pouco, mesmo com a voz embargada. Não sabemos como agradecer. Com dignidade, respondeu ele. Vocês não devem nada a mim. De repente, o som de um estalo ecoou na rua. Mateus virou rapidamente. A figura misteriosa deu mais um passo, fazendo a madeira de uma cerca velha ranger. Sua sombra se alongou pelo chão. Renato notou o movimento. Seus olhos se estreitaram.
Quem é aquele? Perguntou ele em voz baixa, quase sem mover os lábios. Otávio, irritado e desconfortável, respondeu sem dar muita importância. Deve ser algum curioso. Aqui sempre tem gente se metendo onde não deve. Mas o olhar de Renato não relaxou. Ele continuou observando a figura sombria, que não recuou, nem avançou. Apenas ficou ali, parado, encarando. Eles trocaram um olhar que durou poucos segundos, mas foi suficiente para sentir que havia algo errado. A figura deu meia volta e desapareceu entre as casas, como se nunca tivesse estado ali. Estranho. Menos murmurou Renato. Muito estranho. Mateus, ao lado dele, engoliu seco. Eu já vi esse homem antes, disse o garoto, hesitante. Onde? Perguntou Renato. Aqui perto. Umas semanas atrás. Ele só ficava parado olhando as casas, mas eu achei que era só alguém procurando trabalho. Renato olhou novamente para o fim da rua. Agora vazio. Seus olhos perderam por um instante a calma habitual. Havia preocupação ali, talvez medo, mas ele logo retomou o controle. Se você vir esse homem de novo, disse Renato a Mateus, menos me avise imediatamente. Promete? Prometo, respondeu o garoto. A cena parecia finalmente se acalmar, mas, sem que eles soubessem, aquele estranho tinha um motivo para estar ali. E esse motivo estava diretamente ligado ao passado de Renato. Um passado que estava prestes a voltar para cobrá-lo e para arrastar aquela família junto. A casa estava silenciosa agora. Os homens de Otávio já tinham ido embora. E o milionário permanecia ali, observando cada canto, como se estivesse analisando algo muito além das paredes rachadas e do piso irregular. Esther tentava ajeitar as coisas com rapidez, mas ainda estava visivelmente abalada. Ana se sentava no sofá velho abraçando o que restou da boneca, enquanto Mateus olhava para a porta, preocupado com o homem misterioso que tinha visto. Não precisa arrumar tudo agora, disse Renato, notando Esther andando de um lado para o outro. Eles não vão voltar. Ela parou por um instante. É difícil acreditar. Depois de tudo, vai ser diferente daqui para frente, menos afirmou ele, com a calma que parecia sempre carregar. Ana se aproximou devagar, segurando a barra do vestido. O moço vai consertar ela hoje? Amanhã, respondeu Renato. Vou mandar alguém que entende disso. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Antes que pudessem falar mais, o celular de Renato vibrou. Ele olhou a tela e seu semblante mudou, ainda que discretamente. Com licença, ele se afastou alguns passos e atendeu. Fala. Houve um silêncio curto. Depois, uma voz rouca saiu do aparelho. Eu te disse que não ia acabar assim, Renato. O ar pareceu desaparecer por um segundo. Esther percebeu que algo estava errado, mas não ousou interromper. Como conseguiu meu número? Perguntou Renato, a voz mais baixa e tensa do que antes. Você sabe que eu consigo qualquer coisa, especialmente quando se trata de você e da sua nova família. Renato fechou os olhos por um instante. Aquilo não era ameaça comum. Era pessoal. Se tocar neles, eu juro que você não está em posição de jurar nada menos, interrompeu a voz. Não depois do que fez anos atrás. O milionário ficou imóvel. O que você quer? O que sempre quis. O que você roubou de mim? Eu não roubei nada. Você roubou tudo, respondeu o homem com um tom quase doentio. E eu vou pegar de volta, começando por aquilo que você mais quer proteger. A ligação terminou. Renato ficou parado por longos segundos. Qualquer um que olhasse perceberia que, por trás daquela calma, havia algo desmoronando. Mateus se aproximou. Tá tudo bem, Renato? Respirou fundo. Sim, mentiu. Só problemas de trabalho. Mas Mateus não acreditou. Desde o primeiro dia, nunca tinha visto alguém tão poderoso ter aquela expressão. Como se estivesse vendo um fantasma. Do lado dele fora um carro preto. Passou devagar, quase imperceptível, mas Renato notou. Seus olhos acompanharam o veículo até ele dobrar a esquina. Vocês trancam essa porta? Às vezes, respondeu Esther.
tímida. É velha, mas fecha. A partir de hoje tranca sempre, disse ele. Sério. E nunca abram para estranhos, por quê? Perguntou Mateus. Precaução, respondeu Renato. Só isso. Mas não era só isso. Ele sabia, aquele homem misterioso não estava ali por acaso. Ele o conhecia. Ele era parte de um capítulo do passado que Renato tentava enterrar há anos, e agora estava de volta. A noite chegou rápido, cobrindo a rua com sombras. Renatos e despediu, garantindo que voltaria no dia seguinte com reparos e ajuda. Mas quando entrou no carro, sua expressão endureceu. Ache esse homem menos, disse ao motorista. Quem, senhor? O que estava na rua. Não é alguém que aparece por acaso. Algum motivo específico? É alguém que quer vingança menos, respondeu Renato, olhando pela janela enquanto o carro se afastava. E quando alguém assim aparece, nunca vem sozinho. Dentro da casa, enquanto Esther tentava acalmar as crianças, uma sensação estranha pairou no ar. Um pressentimento silencioso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo grande, algo perigoso. Do lado de fora, a figura misteriosa reapareceu no fim da rua, encostada em um poste, observando a casa, com um sorriso lento e sombrio. Eu te avisei, Renato, murmurou ele. Agora é a minha vez. E a família que o milionário tentou salvar estava prestes a ser arrastada para uma guerra que não era deles. Uma guerra que havia começado muitos anos antes. Uma guerra que finalmente tinha encontrado seu palco. O amanhecer chegou devagar, tingindo o horizonte com tons suaves de dourado e rosa. Depois da noite mais difícil de suas vidas, a pequena família finalmente encontrou um lugar seguro para respirar. O abrigo simples onde estavam hospedados, graças ao milionário Eduardo Vasconcelos, permanecia silencioso, exceto pelo barulho distante de carros passando na avenida, e pelo canto tímido de alguns pássaros que anunciavam um novo dia. Dona Helena acordou primeiro. Os olhos ainda ardiam pelo choro da noite anterior, mas havia uma sensação diferente dentro dela, algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Observou seus filhos, dormindo. Ana, encolhida como um passarinho, abraçava o travesseiro com força. Pedro estava estirado, com um braço cobrindo metade do rosto, respirando pesado. Eram crian. E, apesar de tudo, mereciam descanso. Ela se levantou devagar, tentando não acordá-los. Foi até a pequena cozinha comunitária do abrigo, onde encontrou Eduardo sentado à mesa, com uma xícara de café fumegante entre as mãos. Ele parecia cansado, mas sereno, como alguém que finalmente decidiu o que precisava fazer. Bom dia, Dona Helena menos, disse ele, levantando-se com gentileza. Dormiu um pouco? O suficiente para lembrar que ainda tenho forças. Graças ao Senhor, respondeu ela, apertando o xale rasgado ao redor dos ombros. Eduardo fez um gesto para que ela se sentasse. E, num tom mais calmo, começou... Eu pensei muito durante a noite. Aquilo que vi ontem, vocês chorando naquele corredor, aquilo ficou aqui menos. Apontou para o peito. E eu percebi que eu posso fazer mais do que apenas ajudar por um dia. Helena regalou os olhos, surpresa. Eu tenho alguns projetos sociais, mas nenhum realmente muda vidas de maneira individual. Quero começar por vocês. Quero oferecer uma casa nova, um lugar onde seus filhos possam crescer sem medo. E também quero garantir que Pedro e Ana estudem em boas escolas, que tenham oportunidade. E você, Dona Helena, que possa trabalhar sem ser explorada menos, disse ele, com firmeza, como quem já tinha decidido tudo. As mãos dela começaram a tremer. Uma mistura de choque, gratidão e incredulidade percorreu cada parte do seu corpo. Mas por quê? A voz dela falhou. Nós somos só nós. O Senhor nem nos conhece direito. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Porque eu sei como é perder tudo, respondeu. Antes de ter dinheiro, eu fui um menino que dormia no chão. E se ninguém tivesse me estendido uma mão naquela época, talvez eu não estivesse aqui hoje. Quero ser para vocês o que alguém foi para mim. Helena cobriu a boca com as mãos,
e lágrimas silenciosas caíram novamente. Mas desta vez, eram lágrimas de alívio. De recome. Oh! De repente passos apressados ecoaram pelo corredor. Era Pedro, com o cabelo bagunçado, entrando sem fôlego. Mãe, a gente vai mesmo morar numa casa de verdade? Perguntou ele, com os olhos brilhando. Eduardo se abaixou, ficando do mesmo tamanho que o garoto. Vai, campeão. Uma casa inteira, só de vocês. Pedro sorriu, tão grande, que quase não cabia no rosto. Ana apareceu logo atrás, segurando o ursinho remendado que sempre levava consigo. A gente pode escolher as cores dos quartos? Perguntou timidamente. Pode, respondeu Eduardo rindo. Vocês vão escolher tudo? Aquela pequena cena iluminou o ambiente inteiro. Era como se o mundo, pela primeira vez em muito tempo, estivesse dando um passo na direção certa. Mais tarde, eles saíram juntos do abrigo. O sol já subia no céu, aquecendo a manhã. E quando Eduardo abriu a porta do carro para eles entrarem, Helena sentiu algo que não sentia há anos. Dignidade. Finalmente parecia que o futuro não era um inimigo, mas uma porta que se abria diante deles. Enquanto o carro seguia pela estrada, ela olhou pela janela. A cidade passava depressa, mas dentro dela, tudo estava calmo. Seus filhos conversavam animados no banco de trás, e Eduardo falava sobre os planos, sobre a nova casa, sobre o trabalho que arrumaria para ela. A vida tinha revirado o mundo daquela família, mas agora, pela primeira vez, revirava para o lado certo. E assim, naquele dia simples, porém marcante, começou a nova história da família, menos uma história construída não apenas com riqueza, mas com bondade, coragem e a decisão de alguém que escolheu mudar a vida de quem mais precisava. E o milionário não foi apenas um salvador. Foi o começo de tudo.